ver quando você percebe que o teu aluno reconhece o seu trabalho. Então, essa é uma das satisfações aí, você saber que o teu aluno reconhece isso. Na hora ou depois, então, a gente destaca essa questão do reconhecimento. O outro ponto aqui, a cumplicidade. E a gente vê de duas maneiras, a cumplicidade quando você encontra alguém para trabalhar. Você tem que pegar a palavra e abranger várias situações. A cumplicidade da turma, você, quando você propõe alguma coisa, a turma participa. A cumplicidade, principalmente quando nós discutimos, é do seu par, do seu colega de profissão. Até você tem um exemplo assim, chutômetro mesmo, 90% dos docentes estão ali, estão motivados, pelo menos aí, quando tem 10%, que até falou, quando tem 10%, você tem que fazer o certo, que tenta trabalhar, você tenta trabalhar, tenta fazer o que você está ali, você foi proposto, o que você quis, né? Você é professor. Você é mal visto. Pô, você está querendo trabalhar, você está querendo propor, querendo fazer uma proposta diferente, querendo fazer que a turma se desenvolva, você é mal visto. Ah, está querendo aparecer. Ah, aí, não se fala certo não, a turma não quer nada. Então, essa publicidade, você encontra um outro colega que quer a mesma coisa que você. Isso é demasiado difícil. Ele já citou um exemplo, eu tenho esse exemplo lá, cotidianamente, quando estou fazendo coisas diferentes. Aí, não dá certo não, eles não querem nada. Mas eu, graças a Deus, eu tenho a sorte que eu, cúmplice, mas a minha publicidade ali era a turma é cúmplice comigo. A gente troca ideias, então sabe que ela fecha comigo, em termos mais usual, ela fecha comigo. Então ela me acompanha e dá certo lá comigo nessa situação. O troca de saber, eu ouço muito bem, e nós vamos até tentamos esquecer até bem detalhista no troca de saber, que se fosse a troca do saber, seria a troca do saber institucional, que eles sabiam matemática, as 4 operações fundamentais, ou história, mas de saber variável. Foi até um ótimo exemplo que eu acho que eu posso usar. Saber, no caso não é saber, isso. Usou, então, se eu sabia que ele trouxe no começo, não sabia, e usou também como institucional, não sabia que ele trouxe. Então, acho que nessa troca de saber, quando você percebe que não está só no conteúdo que você deu, mas está na experiência dele, está na participação dele. Na história que conta do amigo, do vizinho. Exatamente. Então, você percebe que ele está ali presente, ele está entendendo de alguma forma aquilo ali, ele está levando aquilo para a realidade dele. E também trocando experiência, ideias com a turma, quando ele consegue expor essas ideias. Então, isso foi o que a gente destacou aqui como alegria. E essa questão da publicidade, que o Hélio estava colocando, assim, um discurso dos professores da questão do aluno, né, que o aluno não quer nada, e a gente, o aluno não quer saber estudar, a educação está falida porque o aluno não quer nada, mas a gente vê também um grupo de professores que entraram numa zona de conforto, né, e aí usa como o aluno, os interesses do aluno como uma desculpa para também não transformar. Então, quando a gente encontra um grupo dentro da sua escola disposto a trabalhar, a mudar isso aí, não, é gratificante, não é uma realização. Também foi falado uma experiência própria, né, que eu passei dentro dessa texto do reconhecimento. Há quase 30 anos atrás, eu tive uma professora e você raramente lembra de algo de 1 ano, 2 anos atrás, né? Assim, essa correria nossa. E de quase 30 então nem se fala. E estávamos em uma reunião em um determinado lugar, onde o prefeito da cidade estava homenageando os prefeitos, os professores, né? Nessa reunião. E eu vou fazer parte da equipe, ali estava, e uma senhora, né? Ela não tirava os olhos de mim. E eu me senti constrangido, porque ela estava sentada justamente na mesinha na frente, né, junto com o grupo dela, e ela todo, o prefeito falando, os demais assessores, e ela olhando para mim. Eu me constrangi com aquilo. Terminou, vamos ao coquetel e tal, e quando lá estava,
esposa do lado, outras pessoas, ela colocou a mão no meu ombro e falou assim: você não lembra de mim. E eu olhei para ela, né, educadamente, falei: realmente, eu não lembro da senhora. E ela falou: você não lembra nem dos puxões de orelha que eu te dava? Eu me arrepio até agora, né, da fala dela, como ela falou. E eu reconheço, né, eu não sou da área de vocês, mas eu reconheço que aquela ali, realmente, ela faz valer o que o professor ensinou aqui nessa manhã sobre a docência, né? Ela realmente se preocupa com o que ela está fazendo. Ai, e eu, saudade da eu aproveitei o ensejo, né? Eu aproveitei o ensejo para fazer valer essa fala nessa reunião, e ela recebeu uma salva de palmas de todos os presentes, porque é difícil, né? Para mim, eu poderia pensar assim: ela passou as 4 horas comigo durante os 5 dias da semana, 4 horas dando aula, e ali acabou, ela partiu para outra, mas não, ela não se esqueceu daquele garoto de 7 para 8 anos, e quando ela me viu, ela lembrou. Depois de uma fala que eu dei, ela lembrou da minha fisionomia, lembrou do meu jeito, né? E isso para mim foi muito gratificante. Eu queria... Não, rapidamente, porque só aproveitando o que você falou, é algo que me incomodou muito, incomodou mesmo, em relação ao salário, no qual não se justifica, nosso curso, estava falando que o senhor também falou sobre isso. Me incomoda isso, você até falou, essas questões. Não estou querendo de maneira nenhuma dessa comparação, depreciar a sua atividade. Mas essa comparação, tem a sua atividade, acredito, os códigos, nesse caso, não for. Essas situações não vão ser corriqueira nessa situação sua, não vão ser corriqueira em qualquer outra profissão. Por isso que eu acho que essa situação aí, você fizer a vida toda, então você deve ter também um ou outro professor que você nunca vai esquecer. Agora, no outro, qualquer profissão é algo passageiro, uma coisa ou outra, pontual, mas não ter essas questões de, aquele professor tem essa música, não tem. Por isso que eu acho que quando falar do salário, pode ter que falar das horas, quer ou não, você quer se for trabalhar 12 horas, realmente, e eu trabalho neste caso 5 horas. Mas eu trabalho em casa, eu trabalho com a gente num treino, lá. Aí eu falei ontem, discussão ontem com a minha diretora, eu falei: olha só, eu quero dar uma cerveja no final de semana. Eu posso tomar uma cerveja no final de semana, você tem coisa de prova. Aí tem que ter até segunda-feira, o nosso de notas. E minha cerveja, meu filho? Não, mas todo mundo tem que fazer isso, mano. Aí eu deveria falar assim também: mas a pessoa que já entregou já as notas. Então o errado se torna certo. Porque ela fica em casa com os filhos, larga de ficar com os filhos, larga de fazer uma atividade de casa, larga de ir para o teatro, para o cinema, para corrigir o que alguém não entregou, ela foi privilegiada, em detrimento de mim, que deixa casa, vou para o cinema, vou para o teatro, vou para o meu filho, Então eu estou errado, está falando isso, e ela está certa, acabou. Então o errado está certo. Então, por isso que neste caso eu acho, não estou querendo desmerecer, mas tem essas questões que a gente não trabalha só aqui. Tem pessoas que trabalham isso aqui, você preparou, leu, trabalhou aqui em casa. Às vezes tem que largar uma coisa para dar para o seu filho, ou então fazer uma atividade outra diferente. Então não é só essa questão de verdade, não é só isso, é muito mais, extrapola a sala de aula, infelizmente. Mas uma das questões da greve última do Estado é isso: os professores teriam mais tempo para poder planejar, trabalhar. As aulas são chutadas. Essa reivindicação já existe nessa perspectiva de professores discutindo isso. E discutir uma qualidade, não era só salário, não, uma qualidade de poder ser docente. Porque esse debate é muito atual. Porque esse valor, ele é o valor que você está em sala de aula. Mas o que você está em casa fazendo, preparando, corrigindo, você não está recebendo isso. Ou então diminui isso aqui, você vai. Mas aí cairia nos dois, mas assim, fica um valor muito menor. Só que se você fizer uma prova para o Estado, você vai ganhar 40 horas trabalhadas se você trabalhar 2 na sala de aula. Essa desigualdade existe. E é o que os professores estão reivindicando. Porque se eu sou docente
ter dedicação exclusiva do Estado ou da Federação, se eu tiver uma turma só para 2 horas aulas, eu ganho 40, que o resto não pesquisa. Esse debate tem acontecido, e nós vamos ler texto sobre isso, que a docência do ensino superior possibilita que o professor do ensino superior pesquise. O do ensino fundamental e médio não, isso é desigual. Final de semana para casa, essas coisas, corrigir prova, isso daí. Eu não estou aqui desvalorizando, porque o camarada está ganhando mal. Aí ele está ganhando bem no que faz. Não. Eu acho que o primeiro ponto de impacto para a vida de um ser humano primeiro, tem a tua família lá, tal, você nascer. O segundo ponto é estar com uma pessoa, e você tem essa lembrança que ele acabou de comentar, entendeu? Eu acho que o papel do professor é muito mais importante dentro de uma sociedade, porque você não vai trazer educação. A educação tem que vir de casa, mas o ensino é o primeiro impacto aí da questão da vida do ser humano. Então eu valorizo muito essa questão do professor. Não, mas você puxou de fato o elemento. Mas já ensino o que ele colocou ali, a desvalorização, né? A desvalorização ali do professor. Tem coisas que se tornam muito ambíguas, né, dessa classe, né, de professores. Por quê? Porque às vezes até entre si mesmo desvalorizam, né, em questão de empenhar-se, de se motivar, de correr atrás. É o que muitos estão fazendo aqui, querendo ser um pouco mais, ganhar um pouco mais. Eu vejo que nessa desvalorização que você colocou ali, não é só entre o sistema do aluno e o professor, o aluno, né, desvalorizar a capacidade do professor, o tempo que ele leva, ou que ele até em casa ele também ganha para poder adquirir um pouco mais de conhecimento para trazer para o aluno. Mas também, eu vejo também até entre os professores deles. Não, bom, falando aqui das dificuldades, eu vou começar pela desvalorização, porque já puxou o assunto. Então, essa questão da desvalorização que o grupo destacou, não é só uma desvalorização econômica, financeira. Até porque, se você comparar, as comparações foram feitas aqui, se você compara o salário do professor com o do engenheiro, você vai falar que o salário está baixo. Se você compara, tá, com a moça que trabalha no caixa lá do supermercado, o professor ganha bem, trabalha menos. Então, a desvalorização, se a gente quer uma educação de qualidade, passa também pela questão da valorização. Então, a gente destaca, né, essa desvalorização que tem financeira, poderia ser melhor para exigir uma educação melhor, com mais qualidade. O professor pudesse se preparar melhor para poder, né, dar uma aula de melhor qualidade. Então, essa desvalorização, ela é econômica, é financeira, mas não é só isso. A gente tem uma desvalorização até da figura do professor. A sociedade passou, né, a ver o professor sem muita importância. Então, há uma desvalorização da sociedade também em relação ao professor, da própria mídia, que levam debates e aí acabam levando o fracasso como culpa só do professor. Várias questões. Várias questões. Então, essa desvalorização aqui, que a gente destaca como negativo, não é só questão financeira, mas num todo. Identidade. Questão de identidade. Verdade. A identidade do professor está no jogo. Eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que a escola tem essa função de ensinar esse conhecimento institucional e usa a função da escola agora se tornou abrigar crianças. Eu acho que é isso. Abrigar crianças ficam lá, ensinando o no chão, a respeitar os mais velhos, isso vem de casa, virou creche, né? Virou creche. Literalmente. Aí quem consegue ensinar matemática, português, poxa, parabéns, mas a função maior se tornou, pelo menos social, não, segura a criança aí. Porque eu lembro, quando a criança sai mais cedo do colégio, passei mais cedo, hoje vai. Quem vai deixar meu filho? Eu vou deixar não, seu filho. Quem vai deixar meu filho? Não, mas aí olha, quem vai deixar seu filho? Porque ele tem que passar a aprender. Então, perdeu a função. É por isso que você é professor ou educador? Essa é a questão da docência hoje.
estou educando. Sou os meus filhos. Eu vou lá porque eu tenho um conteúdo para oferecer e o Estado me paga para isso. Eu não sou pago para educar ninguém. Mas essa figura foi mudada. Eu falo que a educação vem a escola na escola, na instituição, a questão institucional. E esse docência é importantíssimo. O senhor fala que a escola é educação vem de casa. Esse papel educacional, esse papel institucional de levar a criança não só ao conhecimento, mas a sua formação geral como um todo. Entendeu? Projetos existem para isso, projetos de escolas que vão abrigar as crianças o dia inteiro. Né? Não tem essa linha contemporânea que você fala? Eu já li um texto, eu não vou dizer quem tem esse pensamento que escreveu, eu não lembro, eu li, eu acho que não estava na universidade, eu estava já fora. Mas assim, eu li realmente dizendo que nesse caso a escola tem que também ter esse papel. Eu, particularmente, não vejo papel não pode ser assim, essa obrigação de também ter essa participação, de forma que ela vem de casa, mas a escola também tem que ensinar. Não, a escola pode influenciar ali e aparar algumas arestas, mas de maneira nenhuma. Também tem que ensinar, tem uma participação preponderante. Não, eu acho que não. É porque, pensa bem, se o projeto é de uma criança, por exemplo, escola de criança e adolescente, o projeto da criança ficar o dia inteiro na escola, a criança acorda às 7 horas da manhã e sai da escola às 5 da tarde. Né? É evidente que o papel dessa escola não é só ensinar. Essa escola tem que formar a criança. Essa proposta é educar é uma coisa, formar é outra. É a questão de etimologia. Você dá uma formação integral para o aluno é uma coisa. Você educar a educação vem de casa para isso. Educação é uma questão familiar. É a função das instituições. É a função das instituições. Isso é cultura. Isso é cultura. Se eu fizer proselitismo, eu estou fazendo papel da família. Quem tem que escolher a religião do filho é a família, é a tradição. Isso é de geração para geração. Eu nasci nessa cultura, nessa geração, eu vou acompanhar isso aí. Quando ele encontrar o Bertal lá, ele vai aprender as religiões, a relação que isso tem com a cultura, com a formação do Brasil, com a formação da África, com a formação da Europa e tudo mais. Então, quando dizem que a gente tem que educar, está errado. Nós temos que formar pessoas. E aí, formar, eu queria colocar uma palavra que vocês trouxeram aqui, são saberes. É assim, dá saberes. Sabe por quê? Porque o exemplo dele é muito bonito. Eu gostei demais. Tanto que veio na minha memória, ai, que saudade da professora. Que ensinou, que agora. Eu chorei, vai eu puxar o dedo hoje de um aluno. O Conselho Regional de Psicologia vai fazer o que comigo? Só que a professorinha dele não sofreu nenhuma punição. Ai de mim, se eu tocar no aluno, eu estou ferrado, professor. E o aluno vai ter saudade de mim sim, porque eu vou ser preso. Não é porque eu vou sentar na frente dele quando estiver formado, não. Então, gente, a docência do ensino superior tem que dar pra gente saberes diferentes. Que eu não posso mais puxar a orelha do aluno e até se cumprir a mesma função. Mas eu não posso mais. Ah, o Bertal passou pelo educador civil. Passei sim, gente. Eu estou aqui hoje porque teve gente que disse: se você não estudar, você vai ficar no civil. Pra vocês terem uma ideia, gente, eu fui tão malandro, tão sem vergonha, que eu dizia em casa que minha mão estava mole, eu não conseguia segurar a caneta. Eu não conseguia segurar a caneta, minha mão estava mole. Minha irmã brigava comigo literalmente, dizia que mão mole, o que ela dizia sem vergonha? Mão mole, existe isso, gente. Olha, só para fechar. Então, quando ele vem me dizer isso daqui, eu fico assim, contemplado e me lembro até da música, ai que saudade da professorinha. E não é para diminuir ela não, porque ela cumpriu uma função social, só que eu não posso mais fazer isso. Puxa o dedo de um aluno, você não pode nem chegar para ele e falar assim, ó, tá trabalhando bem. Não. Se você fizer isso aqui, tira de mim. Eu vou te denunciar. E tem uma coisa, se você é professor e eu partir a pancada com ele, não separe. Deixa matar. Essa é a orientação. É ou não é? Se você tocar, os dois se voltam contra você, tipo assim, bater. A gente acabou. Então, o que a gente vai ter que fazer? Estou mentindo? Estou mentindo? A gente tem que pensar uma nova forma de didática, porque esta instituição está falida nesse sentido. E quem está na sala de aula é o professor. É absurdo isso. Outro dia,
Outro dia o aluno fez isso comigo. Ele não estava cumprindo determinadas funções, uma série de coisas, eu falei assim, está ficando difícil, está tendo problema. O teu problema é o seguinte, você traz esse fone de ouvido e fica ouvindo música em vez de estar com atenção nas matérias. Eu fui lá e peguei o fone de ouvido dele. Ele cresceu. Vou te denunciar. Agora, vamos embora. Eu saí andando. Você vai não? Você vai. Ainda tem que pegar pelo braço. Eu falei, eu vou de novo. Não posso pegar pelo braço, porque seria a segunda denúncia. Eu vou de novo. Se você não for, não vai ter a terceira não. Fui de novo. Quando eu voltei, já estava no bolso. A gente tem que se impor de alguma maneira também. Mas esse nível aqui que você falou, ele está comprometido. Que é o nível da educação. Eu não vou tocar nele, mas eu vou mostrar que eu tenho autoridade. Mas se você vai denunciar, vai agora. Ele recuou. Se ele fosse, não sei o que aconteceu. Não, essa semana a professora do CIEP pegou o aluno na rua e falou: entra que você vai assistir a minha aula agora. A mãe foi lá e ligou para a professora. E ela veio na secretaria e pediu, por favor, me tire de sala de aula para não aguentar. Professor, A mãe não ficou a favor dela. não houve então uma desassociação, porque o sistema, ou até mesmo a politicagem, fez exatamente isso acontecer mediante o que ela informou e o que nós vivemos. Isso aqui não tem mais nenhum garotinho mais novo aqui, sou eu, gente. Não tem mais nenhum garotinho. Palmatória, Isso não pode falar uma hoje. história. É mimimi, garotinho não. Houve realmente uma desassociação e hoje estou observando que essa desassociação que houve não trouxe benefícios e sim prejuízos para a situação vivida pelo senhor. Porque, gente, quem decidiu isso não está na docência. Não Está tá. fazendo. Está na política. Esse é o problema. Esse é o problema. Fechou? Não, só para fechar. Só completando. Só para fechar, não são garotinhos, são menininhos. Tá? Por favor. Segunda-feira a gente usa essa Por terminologia. favor. Só completando o que ela falou, lá na escola, no município que eu trabalho, estava saindo uma turma e uma aluna que não era da turma estava no meio, vai embora. A inspetora segurou ela assim, na porta, segurou o braço dela, falou assim: não, você não é dessa turma, não, você entra. Ela gritou raio, não apertou, não gritou raio. No dia seguinte ela apareceu com o braço enfaixado e a mãe já tinha ido na delegacia da parte. A inspetora está respondendo o processo, porque não deixou a aluna fugir, porque ela estava fugindo. Quem estava errado então é a inspetora. Tá. Então, Questão de valores. Agora, esse mesmo Estado que a gente está fazendo essa crítica, oferece hoje todos os livros didáticos, sala com ar-condicionado melhor do que essa, uniforme. O que está acontecendo então? Esse é o nome, porque a estrutura existe. Tem uma forma de lidar com a educação que está no campo acadêmico que tem que ser visto. Esse é o conceito de fundo. Porque, gente, eu não ganhei livro quando estudava, não. Eu não ganhei uniforme quando estudava, não. Nenhum de nós. Não tinha nem aquele passeio escolar aqui. Transporte, nem pensar. Nem a verba, se você Professor. tirar, tudo bem. Minimamente ela vai fazer uma combinação. Aí entra uma outra questão. Então a autoridade do professor desse cara aí fica em questionamento. Comprometeu. O professor já teve autoridade no passado, hoje ele não tem autoridade. Vamos só fechar aqui. Outra dificuldade, a resistência, e aí nós falamos ali também, já falamos da falta de envolvimento de professores. Essa resistência, ela está inserida nesse contexto, né? No Estado, que aí a gente vai trocando de experiência, o Estado está em semana aí de fechar nota, lançar nota. E aí você vê o discurso de alguns colegas falando assim: não, tem que dar uma nota boa para o aluno, tem que aprovar no final do ano. Essa aprovação, essa pressão, que muitas vezes o professor faz o discurso, ela não está vindo de cima, ela está vindo do lado. Né? Porque o seu colega está com um monte de nota azul com um aluno que não quer nada, e você fala assim: bom, eu fracassei com esse aluno, porque eu estou vendo aqui que todo mundo deu nota boa para ele. Né? Então, essa resistência do colega de tentar mudar, de tentar transformar. Então, a gente às vezes, você pega alunos aí e fala assim: como é que esse aluno chegou aqui e não sabe escrever? Não sabe. Não. Quem contribuiu com esse processo? Foram os
colegas, com os professores que muitas vezes não têm comprometimento, não estão aí empenhados em fazer as mudanças. Mas às vezes o professor não retém esse aluno justamente para não perdê-lo para a rua. Eu sei que eu participo de muitas reuniões com alguns professores. Então, às vezes, você vai reter aquele aluno e ele já não gosta de estudar. Ficou reprovado, ele vai lá trabalhar como um vaporzinho. Então, é melhor passar, mesmo ele não tendo conteúdo. Mas, Vanessa, olha só, a gente começa a perceber que isso virou uma constante. Verdade. Porque a gente sabe reter sala de aula, mas aí, perder aí é uma questão aí. Aí você joga esse problema, você joga para frente. Ao invés, a gente é muito. Isso é viu o muito final lindo, do problema. A gente só vê que nesse caso tem que jogar para frente. Então, por que não faz que dá trabalho, não se faz algo por esses alunos? Não faz isso, não trabalho, não curva. Vamos lá, não, retém ele aqui, trabalha, então passa aí. Se passa aqui, não, porque tem um problema. Vai indo aí, vai chegar o quê? Se não grau desse jeito, por que não faz uma coisa diferente? Não se faz. Dá trabalho, requer tempo, requer disponibilidade. Isso eu passo lá, eu proponho um trabalho, ali está um pouco depois do horário. Ou até um sábado com meio alguém lá, porque você é maluco. Você é maluco, faz isso não. Eu tenho coisa para fazer em casa. Então dá trabalho. Se pega um desses, normalmente que até meia hora depois, você faz sextas-feiras. Eu falo para alguns alunos assim, sexta-feira dá para ficar mais tarde, de sábado eu estou em casa. E tem um pagode também de sexta-feira, que é mais tarde no pagode. Então vamos lá, eu pego uns 2, 3 alunos, aí fica até um pouco mais tarde, às 7 horas da noite. Porque o salário de pagode já é tranquilo. Eu falo isso para eles. Quando eu faço isso, fazendo uma extra, ganhando mais, e aí, eu vou puxar na minha cara. Então dá trabalho, dá trabalho. Então aí você fala, passar é um problema para frente, fazer algo trabalhoso, ninguém quer, que é muito mais trabalhoso. O que eu me pergunto é isso, passar para frente para onde? Porque o projeto nosso é a universidade. Não. Então, porque assim. Ele vai chegar lá, então não passe. Não vai chegar. A questão assim, igual o professor colocou, a gente aprova ele para não perder ele para a rua. Não perder ele para a rua naquele momento. Aí a gente vai passar lá, quando chegar no final, ele está aprovado. Para onde? Para a rua. Porque ele não aprendeu nada. Exatamente. Tá. E aí, propõe alguma coisa nova entre os professores. Aí você vai ver essa resistência aqui. Os professores resistindo quando isso aí. Tem que ser feito um trabalho paralelo. Vamos fazer? Quem são os professores aí comprometidos? Não tem. Vamos chamar a família? Também tem uma resistência muito grande, porque a família parece que em alguns casos já abriu mão. Vai cair novamente na arquitetura na agenda sobre educação. Você muda com a universalização que saiu daqui, com esse retiro lá em cima. Ou ele vai para a rua, ou ele termina, mas não tem condições intelectuais de trabalhar no emprego. E agora vai trabalhar naquela fábrica, você tem que falar. A garota até inteligente, mas que. Agora, o que eu quero dizer, eu nem gostaria de entrar no mérito dessa questão, porque ela é bastante problemática, especialmente porque tem gente no direito aqui. Quanto mais a gente empurra, quanto também a gente vai ter que diminuir a minoridade penal. Isso aí. Esse é o problema de fundo que a gente está formando dentro das escolas futuros marginalizados. Porque o espaço da gente não é o externo, é o interno. Passar para frente é tirar do nosso domínio. Eu quero usar a mesma palavra domínio. Porque nós temos o domínio da sala de aula, gente. Não tem jeito. A diretora não domina a sala de aula. Outro dia eu cheguei na sala de aula para dar alguns recados a respeito de Enem, dessa coisa toda. A diretora tinha passado antes. Não é para fazer comparação, mas os alunos da seu local, ela vem dizer a mesma coisa. Você disse para a gente que isso é para. Faltou um para. A diretora diz, a escola tem que aumentar o índice. Eu disse a mesma coisa, vocês têm que estudar esse conteúdo para entrar na universidade. Eu tirei o índice. O índice é a preocupação dela. A minha é que eles entrem na universidade. Percebe a diferença? Vamos chegar os dois ao mesmo objetivo. A escola vai ser premiada, não vão ganhar um dinheirinho mais, o Estado vai premiar a gente. Isso é consequência. Para mim, o objetivo quando eu entro na sala de aula é que esse aluno chegue na universidade. E aí os caras jogam na minha cara. Professor, a religião não leva para a universidade, não foi fácil. Mas nem. Vê se não tem umas questões de história lá que tem a ver com a religião. Aí o cara se toca. Eu tive uma aluna, gente, foi bonito
foi um dia mais feliz da minha vida. Foi um dia que era sem preconceito. Alegria, magrela, da canela fina, daquela que a gente diz que não quer nada. Ela pegou na mesa e disse assim: porra, pra que você quer que eu me aprenda essas coisas? Desse jeito. Porra, eu falei assim: você vai me dar a resposta no final do ano. Cara, semana seguinte, estava no Bifogueira. Professor, o senhor vai cair no Enem? Tu não queria saber por que isso tudo não vai cair? Tu tem pessoa na mesa, você não sabe. Vai cair no Enem. Professor, foi porque você mandou eu pensar no novembro que eu me dei conta que eu estava perto do Enem. Podia ter botado de outra para fora da sala. Porra, dá para botar para fora da sala, não dá? Com notificação. Espera novembro que você vai me responder. Os pedaços. Tinha que dar um jeito didático nisso. Porque a melhor coisa era pegar aquela negrinha de perna funda, que não quer porra nenhuma, e mandar para casa 3 dias. É difícil, gente. É muito difícil, muito difícil. A garota despertou para a coisa simplesmente porque o Enem não era Exame Nacional de Admissão à Universidade. De aplicar o conteúdo, aplicar a didática, de ser um docente da forma como nós precisamos. Depois, porque isso estava perto de novembro, em dezembro, que me caiu uma ficha. Eu cheguei nessa escola lá em Morro Agudo, você conhece Morro Agudo, conhece, acham que é um lugar que ninguém diz nada, não vai acontecer nada. Eu entrei para dar aula de filosofia. Quando eu passei pelo corredor no primeiro dia, eu falei: livro de filosofia, de história, de filosofia. E fui à sala da direção. Eu vou trabalhar com isso, qual é o material para eu ser usado? Aí ela tirou da gavetinha, dentro do livro de filosofia, e estava tudo no corredor jogado. Ai, gente. Quando eu cheguei no segundo dia, eu falei para ela: mas por que isso não está para as crianças? Ninguém deu não. Porque eles não leem. Quando a garota bateu na mesa, meses depois, eu entendi porque ela perguntou para que eu vou ler isso, porque ninguém tinha nada no livro. Aí eu peguei e comecei a distribuir. Quando eu estava distribuindo, a diretora veio: para. Por que eu paro esse livro para os alunos? É que esses livros estão aqui porque não dá para todos os alunos. Esse jogo político que interfere no dia a dia da escola. Como o Hector relatou aqui na apresentação anterior, quando a direção impede que ele apresente o texto. Quando a gente tem nos municípios indicações de vereadores que na verdade eles vão lotear as escolas. Você lembra que o Cabral falou quando ele ganhou? Que preferia, não sei se vocês lembram, mas ele preferia um gari com segundo grau do que um vagabundo sem estudo. Então prefere passar o aluno, os professores não reprovaram mais. Então assim, nas prefeituras onde vão loteando as escolas entre eles e interfere porque nomeia a direção, nomeia... Diretores são cargos políticos. Exatamente. E é isso que a gente destaca como negativo, porque muitas vezes não está em sintonia com a educação, com os professores, com a comunidade escolar, e aí a gente muitas vezes vai se sentindo enfraquecido por conta dessa politicagem aqui. Fechou? Gente, só para fazer um paradoxo, né? Quando ele apresenta na Saudade da Professorinha, eu acho que é achar, né? Poucas vezes digo que acho, então não gosto de dizer que acho. A academia deve ser um lugar de certificações, de conteúdos de pesquisa, mas eu vou dizer que acho, também para carregar de ironia, que eu vou dizer. Eu acho que não vai mudar essa postura de uma mãe, por exemplo, que volta a mudar essa fachada, que o governador do estado mandou bater em professores como se fossem bandidos. Não dá para esperar diferente de uma mãe quando o governador do estado faz dessa forma. Vocês lembram? Na greve dos professores ele falou: baixa. Como é que eu vou ter saudade de uma professorinha, ter carinho por ela, quando o governador trata um profissional de tanta importância como se fosse alguém perigoso, né? Por isso que eu estou falando que eu acho, não tenho certeza. Depois a gente vai pesquisar se é por aí mesmo. Uma prova da polícia que não tem tanta exigência, é esse policial que está batendo no professor lá, porque ele nunca reconheceu a figura do professor, a importância do professor.
E não dá tempo nem de dizer, eu ensinei a você, porque você já estava indo. Se desse tempo de dizer, eu fui teu professor, talvez ele não batesse. Professor, mas o respeito ao professor ele vem de casa também, é problema. O professor também tem que se impor, né? Foco no aluno. A gente pode falar da instituição familiar, ela está no bojo, mas na sala de aula, conteúdos e didática se dão uma relação do professor. Só para a gente focar bem, a gente tem que tratar disso também, senão a gente fecha o olho para a realidade. A gente tem que tratar do lado que tem, mas o foco fundamental é esta de professor. Último grupo. Olha só, a gente falou sobre as realizações, ensinar e aprender. Porque no momento que a pessoa também está, o professor está ensinando, ele também está aprendendo com o aluno. Então, isso aqui tem a ver, o professor pediu uma palavra, eu coloquei uma cumplicidade. A partir do momento que também você está ensinando o aluno, você também está aprendendo com ele. É uma troca de saberes que já tem escrevido em algum lugar. E a gente colocou isso aqui sobre isso, a cumplicidade que tem, dele ensinar e ele estar aprendendo com o aluno, a conviver, viver com as diferenças, tudo isso faz parte disso aqui. Né? Fizemos um apoiar tudo que o pessoal falou, nós colocamos esse ensinar, que tem esqueci o nome, os pilares da educação, né? O ensinar, aprender, o ensinar, conviver, várias outras coisas. Então, a gente fala, ensinar a ser, então um dos pilares, ensinar a aprender. Eu lembro que eu tive um aluno, eu estava com um problema horrível de dente, aí ele chegou para mim e falou assim, gente, eu vou para a faculdade hoje, aí ele falou assim para mim, tia, a senhora vai? Aí eu falei, a senhora sabia que minha avó falava que a gente não tem que pegar friagem com dente? Quando arranca dente? Aí eu parei, eu falei, o que eu vou fazer? Tia, não vai para a faculdade, porque senão a senhora pode ficar doente. Quer dizer, eu nem me liguei nisso, aprendi com ele, isso é aprender. Quer dizer, eu sou professora, mas eu aprendi com ele, aí eu me liguei no que ele falou, fiquei em casa e não fui com o problema do dente. Quer dizer, no momento que o professor está ensinando, ele também está aprendendo. Aí eles vão falar sobre isso. Esse ponto aí é até interessante, porque nós temos que aprender a conhecer, nós temos que aprender, que tática, professor? Aprender a fazer juntos, nós temos que aprender a viver juntos, e nós temos que aprender a ser. Então, é interessante porque quando você aprende a conhecer, você aprende a conhecer o seu aluno. Então, esse ponto que foi até muito falado aqui, discutido, sobre o passar o aluno, o empurrar o aluno na frente, quando você aprende a conhecer o aluno, você conhece as limitações do aluno. E quando você conhece as limitações do aluno, você aprende que você tem que ajudar esse aluno. Então, você passa a viver junto com esse aluno. E quando você aprende a viver com esse aluno, você aprende a fazer. Quando você aprende a fazer, você aprende a ser também. Mas, gente, eu queria assim, a sugestão pra gente. A gente está falando dos tópicos, cada um falar um pouquinho. Sim. De cada, porque ela tem, eu falei, você falou, o ensinar e aprender, você falar um pouquinho, ela falar, e cada um a gente fala um pouquinho para um. sim, perfeito. Né? Então, a gente entendeu assim, que dentro dessa obra, né, dentro dessa obra de docência, se a gente pudesse fazer uma comparação dentro dessa dinâmica, se essa dinâmica fosse uma obra-prima, essa obra-prima, o ensinar e o aprender seria a obra-prima dessa dinâmica, porque é a realização final, né? Você como docente, eu não sou docente ainda, mas pretendo me tornar, o teu objetivo final é tanto ensinar quanto aprender também. Então é como se fosse a finalização dessa obra de arte, digamos assim. Muito difícil de ser alcançada, eu entendo dessa maneira, porque se a gente for julgar hoje pela realização da educação, das escolas, dos colégios e das universidades, você vê que o ensino ele está numa crise muito grande, né? De qualificação, de resultado, está passando por uma crise, precisa de uma reformulação. Então, todas essas dificuldades nós entendemos que impedem isso aqui. Isso aqui é algo a ser alcançado, mas na nossa visão ele não está sendo ainda. Nós estamos trabalhando para isso. Mas essa prática aí, ela precisa ser muito reformulada para que a obra-prima se conclua. É claro que a gente dentro de uma sala de aula
sempre, essa dinâmica aqui, ela vai sempre acontecer. Alguma coisa vai se aprender e alguma coisa vai se passar também, né? Mas a realização final, o final ainda é algo a ser alcançado. A segunda realização que a gente viu como fundamental é esse romper barreiras, né? Todos os tipos de barreiras. O professor em sala de aula, ele é um rompedor. Ele tem que romper a barreira social, ele tem que romper a barreira racial, ele tem que romper a barreira física, ele tem que romper a barreira religiosa para alcançar o entendimento do aluno, para levar esse aluno ao conhecimento cultural, ao conhecimento físico, religioso, financeiro, enfim, dar toda essa formação. Então, o professor, ele tem que ser um rompedor. Se ele não conseguir romper o bloqueio do aluno, se ele não conseguir romper a dificuldade do aluno, se ele não conseguir romper o impedimento do aluno para chegar ao conhecimento, ele vai ser mais uma peça dentro da sala de aula. Uma cadeira, um quadro, uma parede, ele vai ser mais uma peça sem finalidade nenhuma. Então, esse rompimento aqui, eu acho, nós pensamos que faz parte, sim, da cabeça do professor, do docente. Ele tem que ter esse espírito dentro dele, independente das dificuldades, porque as dificuldades são muitas para bloquear, para impedir mesmo o professor de desenvolver essa visão. E isso é visão que entendemos que o docente tem que ter, não é, pastor? E isso é interessante porque, se nós olharmos bem, essa resposta aqui, ela vai servir tanto para alegrias, né, no caso, realizações, quanto as dificuldades também. Porque quando o professor rompe uma barreira, é uma alegria muito grande, né? Por outro lado, ele vai estar sempre tendo que estar brigando, né? Ele vai ter sempre barreiras para ele romper. Então, essa resposta é até interessante, porque ela serve tanto para aqui quanto para lá também. Acho que essa questão de romper barreiras também entra no caso que os grupos anteriores já falaram, é a questão de quando o professor ele fecha a porta da sala de aula, é ele e o aluno. Então vem questão das dificuldades também. Por mais que o sistema ele coloque impedimento para você trabalhar com o aluno, um conteúdo, alguma informação, você pode colocar no seu plano de aula lá que eu vou dar tal conteúdo. Mas você fecha a porta da sala, é você e o aluno. Então quando você consegue fazer isso, você consegue romper também uma barreira para ter um relacionamento melhor com o seu aluno, a questão do ensinar e aprender, a questão aquele contato maior com o aluno. Eu acho que essa questão do romper barreiras é muito importante. Quando o professor, que é o professor, o educador, seja lá, como cada um gosta de ser chamado, como ele é um profissional de linha de frente, ele consegue romper essa barreira para ter um desenvolvimento melhor no seu dia a dia, com o seu aluno, no seu trabalho. Assim, as alegrias, no caso, eu acredito assim, eu aprendi isso com uma professora minha, eu gosto muito como eu falei sobre o romper barreiras, porque eu acho muito importante. Ela falou para mim, o professor, a fala dela, que o professor ele é um sonhador. E tem professores que eles trabalham, às vezes ganham muito menos do que deveria e trabalha com amor. E quando você pode estar com 50 alunos, um monte de aluno, eu tenho um monte. Tem um aluno que quando você faz a diferença, e ele deu certo, eu aprendi isso com a minha professora de geografia, quando esse aluno faz a diferença, você já rompeu a barreira contra tudo. Porque você já se realizou. Porque você está com 1000 alunos, se um fez a diferença, você fez a diferença na vida desse aluno, o professor já está realizado. Isso aí na minha fala foi romper barreiras também, da sociedade, a família, a religião. Deu certo ou não deu, é um romper barreiras. Foi? Realizações. O terceiro ponto, formar opiniões. Esse ponto é até um tanto interessante, porque muitas vezes você pega um aluno desinteressado em sala de aula, porque nem sempre a estrutura que ele tem, eu sei que nós não somos educadores,
mas muitas vezes a estrutura que ele tem em sua casa não é muito boa. Talvez é até uma formação, uma estrutura negativa. E quando você pega esse aluno e consegue mostrar para ele a importância do estudo, e ele passa a olhar você e ter uma referência, você está formando opinião, você está fazendo com que ele mude a opinião que ele tem, até mesmo a opinião que ele traz de casa, que talvez seja uma opinião negativa, e ele olha para você e ele fala assim: poxa, eu quero ser um professor, poxa, eu quero ser alguém. E através disso, você vê que você é o agente que está fazendo isso, que está formando essa opinião nele. Isso aí. Eu queria complementar isso aí até para corrigir uma informação equivocada que eu passei para vocês. Eu falei para vocês que eu não sou professora, eu não sou docente. Mas o que eu quis dizer é o seguinte: eu tenho experiência com ensino, mas a experiência que eu tive com o ensino é uma experiência de língua estrangeira. E eu trabalhei muitos anos em curso de idiomas. E curso de idioma é muito diferente de docência, de aulas regulares de ensino em escolas. Porque no curso de idioma você não tem aquele comprometimento com o aluno, você passar para ele um ensino completo em todas as disciplinas, mas você tem a obrigação única de passar para ele o conhecimento sobre aquela língua. A experiência do ensino, sim, sem dúvida, mas é diferente dessa experiência que a gente está trazendo. Eu não sei, professor, se eu estou equivocada. É por isso que eu não considero essa experiência minha como sendo uma experiência docente. Eu não me considero uma professora. Eu vou te responder. Dá vontade de chorar quando a gente pega os professores de língua estrangeira dentro do Estado. Você já viu o tratamento com eles? É opcional. Não precisa ir não. Meu Deus. Gente, língua é importantíssimo. Aí os meninos pegam lá na escola e dizem assim: ih, professor, não vou falar disso de religião não, porque é opcional, o Estado manda botar opcional. Aí quando você consegue que vai para a universidade, tem que ler um texto em inglês ou francês ou espanhol, gênero, porque eles não deram para ele a possibilidade de aprender. Porque deram para ele a possibilidade de optar. E a minha pergunta fundamental é a seguinte: esse aluno tem discernimento para escolher? Nós estamos lá para formá-lo, para que ele faça opção lá na frente. Aí chega igual o Bertal hoje, está tentando uma seleção para o doutorado e tem que falar duas línguas. Eu estou gemendo. Eu não sei, só sei uma. Eu tinha que ter aprendido duas. E disseram para mim, quando eu era menino, que eu tinha a opção de não aprender uma. É trágico isso. Está respondido? A própria instituição faz isso, deveria ser obrigatório. Porque qual é a perspectiva dele estar na universidade? Estando na universidade fazer mestrado, estando no mestrado fazer doutorado, com doutorado precisa de duas línguas. Eu vim da escola pública, gente, eu gemo hoje por causa disso, eu estou gemendo. Porque eu vou fazer em novembro um processo de seleção, que são duas línguas. E essas questões, está pingando. Assim, a gente já tem um grupo de disciplinas que não reprovam. Tá? E eles colocam lá, e os alunos já perceberam isso. Então, a própria estrutura pega disciplinas e colocam. Ano passado houve um equívoco, mas ano passado no estado houve um equívoco que no final do ano disseram que tinha uma portaria que língua estrangeira não reprovaria, não serviria para ser a terceira. No estado são 3 para poder reprovar. Então teria surgido isso. E aí, na dúvida, acabou não usando língua estrangeira para reprovar. E depois não, disse que sim, que reprovava, mas aí já tinha passado o conselho. Então, assim, essas questões acabam desvalorizando e desmotivando alguns profissionais. Mas a experiência mas não só desmotiva, o desmotiva o aluno também. Que ele vai chegar no ensino superior, ele vai precisar de uma língua. E sabe o que quer dizer isso? Você nunca vai sair do país. Quer dizer isso. Você precisa de língua para falar no outro país. Você nunca vai ler a língua do outro. É aniquilar o conhecimento. É tolir, né? Bloquear. Criar um bloqueio. Professor, não é no método da língua obrigatória, religião obrigatória.
não tinha segunda verdade, estrangeira e religiosa. Mas assim, o caso da matemática, por exemplo. O caso da matemática. A matemática é muito, dizem, e realmente tem isso a ver, é muito mal ensinado pelos professores. Não é atrativo. Não é culpa também de cada professor, a gente tem que transformar a aula atrativa, porque muitas vezes a aula de matemática é maçante. É maçante. Pô, logaritmo, bota mostrar no quadro, não sei o que é aquilo. E é maçante, joga no quadro e fala. A aula não é atrativa muitas das vezes. E eu falo isso com experiência, e aí até eu achei, é bem interessante passar isso, porque eu, no segundo grau, passei por isso. Ensino religioso e estrangeiro. Falaram ali, aquilo. Certo, que eu tenho uma dificuldade imensa no estrangeiro. Para quê? Mas não era atrativo. Pode me perdoar, minha professora de ensino religiosa era uma senhorinha de óculos, pelo amor de Deus, senhorinha de óculos, saião, ela sentava, vamos ler, tal, chefe. Aí. Então é isso. Então. Não, também, tem razão. Acabou a aula. Que é o aula para ti, não tem isso. Eu conheço um professor, ele pegou um texto, um cachorrinho, tinha a perna defeituosa, e deu para os meninos dele. E um garoto chegou na loja para comprar um cachorrinho. E o vendedor escondeu mostrou todos os cachorros, menos aquele que tinha a perna defeituosa. Aí o garoto ficou intrigado que tinha um lá no cantinho que o cara não mostrou. E o garoto falou, eu quero aquele. E o vendedor respondeu assim, não, você nunca vai querer o cachorro daquele, porque aquele cachorro tem uma perna defeituosa, ele tem um defeito físico. O garoto pegou, levantou a perna dele, defeituosa, falou, é ele mesmo que eu quero. Esse professor trabalhou discriminação com esses alunos. História boa, né? Um cachorro com a perna torta. O que rendeu de conteúdos? Gente, foi esse o conceito que eu lancei na minha avaliação dos alunos do ensino religioso. Tem a ver com religião? Claro, tem. A religião não pode discriminar. E aí eles foram fazendo os desdobramentos deles. O que nos falta é encontrar dentro da literatura coisas que são simples e que ajudam a debater temas maiores. É ajudar essa criança a pensar que a língua, eu estou falando da minha opinião, porque isso eu tenho que defender, mas se eu tiver que falar de língua, o dia que eu pode trabalhar no consulado. Por que não? Tem uma questão muito interessante isso aí. No Egito, a criança, ela, na idade de 12, 13 anos, ela já sabe praticamente 4 ou 5 idiomas. E quando eu estive lá, eu conversei com uma menina. E ela falou, você é brasileira? Eu falei, pô, fala bem a minha língua, né? Mas português de Portugal. Ela fala assim, não sai da escola em torno de 4 a 5 idiomas. Por quê? Porque a nossa ideia não é só estar no Egito, mas estar em todo o mundo. Então isso é interessante. E eu falo, nada a questão, da mesma forma que você falou, nada a ver com a série cumprida, mas eu enfrento no Estado muitos alunos que são de formação protestante ou evangélica. Eles dizem que são evangélicos, eu prefiro dizer historicamente que são as religiões protestantes a partir de Lutero em diante. E quando eles dizem para mim assim que eles não querem aprender língua, eu digo para eles, mas escuta uma coisa, onde que veio a tua igreja? Qual é a origem dela? Se você um dia for lá na matriz dela, e como é que você vai ler, como é que você vai se comunicar com o pessoal? Eu acho que tem que rasgar mesmo falar do que eles sabem. Se eles têm esses valores, vão colocar outros valores paralelos a isso. Que eles vão conseguir ter gosto pela língua deles. O que para mim está em jogo é isso daqui. Eu não sou professor de línguas, mas eu não posso deixar passar batido um aluno que diz que não gosta de línguas. Estão percebendo a questão que no fundo está na didática? Você tem nada a ver com isso, ele se vira lá com o tempo claro que ele vai ter. Mas eu acho que não dá como completo, como ética, eu deixar passar isso. E aí essa totalidade da didática que eu acho que a gente tem que ter. Eu não sou professor de religião, mas ele vai enfrentar a questão religiosa na frente. Eu sou de língua, mas ele vai enfrentar a língua. Só que o sistema vem e me diz assim, o moleque joga na minha cara, professor, você burro, isso não reprova. Ele joga na minha cara. Aí eu falava atrás, a
amigo até trouxe um ponto interessante sobre o professor que pega uma xerox, lê, é isso aí, tá? Acabou a aula. Quer dizer, então, tem que haver um interesse da parte do professor para que ele possa tornar a aula atrativa, para que ele não venha perder o aluno, como foi falado, né, sobre a questão de passar o aluno para não perder ele por tráfego, mas tem que haver um interesse do professor em tornar essa aula bem atrativa. Eu sei que é difícil, mas tornar essa aula atrativa para que venha despertar o interesse nesse aluno, para que ele venha sentir desejo em estar ali, em aprender. Porque é uma coisa até interessante. Aquilo que gera prazer, nós não temos no trabalho. Quem pratica esporte, né, sua, faz bastante coisa, mas aquilo ali gera um prazer tão grande que ele não vê aquilo ali como um trabalho, ele vê aquilo ali como um lazer. Então, nós temos que despertar esse interesse. Em contrapartida, nós vemos o desinteresse do aluno. Então, qual é a nossa obrigação, a nossa função disso aí? Reverter essa situação para que possa tornar o aluno, para que possa fazer com que o aluno sinta bastante interesse em estar ali. E a falta de respeito também não é só do aluno para com o professor, mas também do professor com o aluno. Tem que haver esse respeito. Primeiro esse respeito ele tem que partir do professor. Eu ouvi uma frase uma vez, era garoto, e eu ouvi uma frase uma vez que essa frase ela nunca saiu da minha cabeça. Eu ouvi essa frase de um bandido no morro. Ele chegou e falou a seguinte frase: eu tenho que respeitar essas crianças que aqui estão, porque amanhã essa criança vai crescer e ela pode me matar. Eu achei aquela frase interessante. Então, isso faz com que ele não tenha medo, mas que ele possa respeitar, porque hoje nós vamos estar ensinando a várias pessoas que talvez amanhã a gente possa precisar. Por que não? Por que não? Hoje nós estamos ensinando uma pessoa que amanhã ela pode ser um médico. E amanhã a gente pode estar em uma sala e esse médico vai ser aquele que vai fazer a cirurgia, é aquele que vai salvar nossas vidas. Então tem que haver esse respeito ele tem que ser mútuo, tanto do professor para o aluno, quanto do aluno para o professor. Mas primeiro tem que partir do professor. E para isso são fundamentais os conteúdos, as técnicas, as estratégias. O professor que precisa motivar o aluno, precisa despertar o interesse do aluno e precisa ter o respeito dele, ele tem que ter técnicas para fazer isso. Conforme o professor citou aqui o caso da aluna dele, que bateu na mesa e falou: para que eu tenho que aprender? Numa manifestação completa de quê? Total desinteresse. O meu ídolo não precisou aprender isso porque é o roteiro tal. O meu pai e a minha mãe, eu imaginando, né? Meu pai e a minha mãe também não precisaram estudar, não precisaram entender disso para poder me criar. Então por que eu tenho que aprender isso? Então isso é uma barreira muito grande. E essa dificuldade é muito grande. Eu fui confrontado uma vez com um aluno que falou isso: professor, você estuda, você vai para a universidade, isso, aquilo, e o jogador de futebol ele ganha muito dinheiro. Eu falei: quanto tempo joga um jogador de futebol? 15 anos. Acabou depois. Se ele não for inteligente para lidar com a administração do dinheiro dele, ele vai se danar. Minimamente ele deveria fazer uma faculdade de administração ou de economia. Fazer igual de economia. De economia. Sim, só que no dia que o pessoal tomar consciência e não botar no armário, ele também está ferrado. É isso aí. 2. O cara do tráfico ele ganha muito mais dinheiro que você. Verdade? Verdade? Mas quanto tempo ele vive? 2, 3 anos. Eu vou fazer 50. Falei pra ele. Você conhece? Não tem a liberdade. Mexeu com não tem liberdade. A visão dele é
que eu li essas afirmações, acabou na minha vida. Enquanto Eu ele acho que estiver falta o preparado, que ele falou um tempo atrás, é referência. A referência dessas crianças. O pai e a mãe geralmente no produto dos estudos, a referência é geralmente o bandido, tem roubado, dinheiro, tênis, ou então é jogo de futebol, tem tudo. É referência, é a possibilidade de alguém. Então, realmente, nas comunidades carentes, qual é a maior referência que você tem? É a quantidade. o que ele se Sim, mas ele tem quando vive. Não, isso eu tenho. Desculpa. Eles vivem com presente, né? O aluno tem no segundo ano, com 8 anos, dele já ele fala que quer ser bandido. Olha o termo dele. Eu tenho o dedo, não tenho o dedo, sou feio. Mas quando chega de montão, falando pra mim, você vai ter que ficar comigo, não vai? Não é mais velho. De outra forma, né? Como? Cara, assim, não, isso não é vida. Ele esquece operações fundamentais, esquece ciência, esquece. Não, não é assim não. A escola literalmente perdeu a sua função de ensinar os ensinos institucionais. Agora tem que ensinar a ele que é na vida com você não joga bola no chão, a gente fica mais velho. Agora a função nossa é essa. Não, eu concordo, só tem um ponto que eu questiono que tenha alternativas dentro da escola para que ele fique lá. Né? Que tenha a banda e onde ele gosta de tocar, como foi o filme, o exemplo que nós assistimos, que tenha esporte. Mas não tem que ser só isso. Não tem que permitir que ele esteja na escola só porque ele toca na banda, só porque ele é atleta. Ele tem que estar lá também e tem que estar na sala de aula. Beleza? Você também tem que aprender isso. Eu tive que ressignificar. Quando tu diz que quer ser traficante, tem que dizer pra ele, essa vida não vale merda nenhuma, cara. Que amanhã você vai ficar com a roupa cheia de comida. Ajudar no bazar, fazer alguma coisa, só que a direção não passa pra gente, vocês não têm nada para passar pra gente. Então eu falei assim, olha, vamos lá na direção que eu vou perguntar se tem alguma coisa tal que você possa participar e tudo mais. E eu fui com essa mãe lá, a mãe perguntou, queria fazer parte, para dar uma palestra, alguma oficina, alguma coisa, aí a diretora, não, deixa que eu converso com ela sozinha, você vai para sua sala. Eu fui, e depois eu fui, assim, levei uma chamada da diretora porque eu não deveria fazer aquilo porque tem alguns projetos na creche, só que elas só falam com algumas pessoas de algum grupo de interesse deles. Rapidinho, cai daquela politicagem, não é? Também. Porque está lá a direção, você não sabe por que está lá, como entrou, ou a gente até sabe, e se a comunidade entender que eles têm força para tirar, ela não se mantém ali, essa politicagem começa a cair e prefere deixar de fora aí o pessoal. O que acontece? A gente até fica Sacrificar a educação. entre a cruz e a espada, porque às vezes a gente quer participar, tem projetos que a gente quer participar, a gente não tem uma reunião, a gente quer expor, e a direção ela não passa pra gente, como questão também da formação continuada. A Secretaria de Educação manda para as instituições. A equipe pedagógica não fala pra gente que tem as formações continuadas, que é para não tirar aquele professor de sala de aula, que é para não ter um dia sem aula. Então, quer dizer, às vezes a gente pode ter uma dinâmica melhor, ter um interesse maior com as nossas aulas, com as nossas crianças, só que a própria equipe pedagógica não repassa aquilo pra gente, como também alguma coisa importante ela não repassa para a equipe, para a comunidade escolar. Então, às vezes, eu acho que há um desinteresse também em questão das escolas para com a comunidade escolar. Em questão também dessa formação continuada, os professores, quando os professores estão desmotivados, eles possam vir a ter uma palestra, ter um momento de refrigério, porque às vezes os professores falam, meu Deus, eu não aguento mais, eu queria ter um momento só de refrigério, de não ter criança, não ter aluno. Enfim, às vezes não tem, o professor não tem, secretaria não faz. Eu tive uma aluna de informática que ela já estava há 2 anos licenciada pelo Estado, por uma crise emocional que ela teve. E durante esses 2 anos, o que o Estado ofereceu para ela, não sei como é isso hoje, né? Mas o que o Estado ofereceu para ela foi acompanhamento psicológico, apenas. Em 2 anos que ela ficou fora das salas de aula, ela não conseguiu. Aí eu perguntei para ela se ela tinha como conseguir algum curso de extensão, ou algum curso em que ela viesse a se reambientar, né? Porque o professor
mais do que no passado. Mais do que no passado. Mas não é o suficiente. Mas não é o suficiente. Então, é realmente pedagógica, junto com a, sei lá quem, se eles têm a autonomia para interferir nessa formatação e fazer as alterações, ou só em sala de aula. Essa é a dificuldade que a gente vive. Você tem que olhar para a instituição. A instituição pública tem um currículo mínimo. Você alarga podendo, não pode deixar de dar o mínimo. Nas instituições particulares você constrói com as coordenações. Depende, a minha não, tá? O diretor fala, todo mundo obedece. O colégio particular. Ele escolheu, eu falei, vem cá, quem foi que escolheu assim? Vem cá, quem foi que escolheu essa porcaria desse livro aqui? Ele, assim. Aí ele foi assim, ele não viu, tá? Acho que eu falei, foi, eu falei, não gostei. Você leu o livro todinho? Todas as disciplinas? Aí ele foi e falou assim, eu gostei, por que ele gostou? Tem uma vantagem. Sim. Entendeu? O docente é consultado e pode fazer opções sim. Então. A faculdade não tem. Bandido que é filho de bandido? Bandido que é filho de bandido? Não, quero falar. Não, agora. Verdade não. Mais pra frente. Você que sabe. Não, olha só, bandido não quer ver bandido, mas respeito do bandido para como professor acabou. Antigamente tinha respeito do bandido do professor, agora não tem nada. A gente precisa resgatar isso como instituição. Porque ele bota o filho na escola, então alguma coisa tem aí. Alguma coisa tem aí. Só pra gente ficar pensando essas questões. Porque quando o garoto faz essas coisas. Eu já usei isso. Uma vez que um menino fez isso, eu conheci o pai dele, eu fui lá e eu dei isso pra ele. Ele falou, não, porque ele vai tomar uma aposta, né? Aposta tira. Porque os caras não querem isso. Eu acho também que não quer, não. E, inclusive, tem investido na formação dos seus filhos. Tem gente que da cadeia manda o filho fazer faculdade de direito, ele defendeu. Tem alguma coisa errada aí que seja de direito, mas tem interesse, eles podem dizer, eu tenho um vizinho não, ele está preso, está fora do estado. Conhecido desde criança, estudando na mesma escola, os filhos dele, tudo estudaram em escola particular, tem 2 vezes de aula inglês, tem 2 vezes de fala inglês, tem um enteado dele, fez direito. Então lá. Inclusive é sobrinho. Pois é. Olha só, gente. Isso é de acordo? Não. Isso é desde que se ensina. Com algumas dificuldades sociais mais fortes agora. Então, qual é o propósito dessa disciplina? É tentar entender a didática do ensino superior, como é que ela veio a se desenvolver, mas também debater os temas atuais. Nós debatemos os temas atuais, mas aqui na sala passou uma série de teóricos da educação. Quando você falar com o teu grupo, por exemplo, se tivesse sentado aqui Paulo Freire, ele ia ficar feliz da vida. Porque foi Freire direto. Essa coisa do ensino-aprendizagem, da relação professor e aluno, é Freire. É Libânio, é Candor, essa turma toda já vem debatendo isso. Então a minha proposta é a seguinte: parte da avaliação já aconteceu quando a gente traz esse material todo para cá, o grupo já começou a trabalhar seus conteúdos. Minha proposta é a seguinte: não para essa semana, mas para outra. Semana que vem a gente vai sentar nos grupos para poder formar isso, visando a história da didática. Pensando um pouco na história da didática. Um grupo vai formatar para nós. Pai da didática trouxe uma contribuição também muito grande. Existe a Carta Magna de Comênio, que é sobre didática, que mudou muito a compreensão de educação para o contexto europeu, o contexto do mundo. Então, pegar o período moderno ou contemporâneo, perspectiva de educação. Tem esse cara aqui, Filosofia da Educação Girardelli, ou História da Educação, que vai ajudar um pouco a gente a pensar isso daqui. Como é que é da docência do período moderno contemporâneo a partir da Reforma Protestante, visando a totalidade. E aqui, gente, a gente vai confrontar também com o período que o Brasil estava sendo descoberto, né? Visando a totalidade, tendências didáticas beneditiana ou a interdisciplinar, que é essa que a gente discute mais hoje. Isso é o interessante. Pode escolher, não ficar forçado.
pode escolher o período moderno ou o período contemporâneo, da história universal, mas numa perspectiva mais abrangente. Aqui numa perspectiva mais nacional. Terceira proposta. É o cara em história didática. José o quê? José Eu vi um livro Carlos falando sobre leitura. Pois é. Nossa, muito Para apresentar a questão do planejamento e avaliação, nunca vi coisa melhor do que esse livro aqui. Avaliação, concepção didática libertadora do processo de avaliação escolar, Vasco, Celso Vasconcelos. Eu vou colocar no e-mail de vocês toda a bibliografia, o negócio está apertado de horário, e aí eu vou mandar o e-mail de vocês já amanhã, vai ter acesso a essas bibliografias. Então, quem for trabalhar esse tema aqui, vocês vão achá-lo tranquilamente em Libânio.